Hare Krishna, boa tarde. Então, a pergunta de hoje é da Bindu Madhava, da ISKCON São Paulo. Bindu perguntou qual é o Dharma dos sentidos, né? Pergunta muito legal, porque qual é a ideia de Dharma? Dharma é a natureza original de algo, né? Ou seja, o motivo, propósito pelo qual algo foi feito. Então, a gente sabe como os nossos sentidos são usados agora. A gente usa os nossos sentidos enviesados pelo nosso ego, né? O egoísmo, que é natural para a alma, quando ela é tocada por Maya, pela ilusão material, faz com que ela naturalmente queira pegar toda a realidade com que ela interage e explorar isso para a sua própria satisfação pessoal. Então, os sentidos vão funcionar basicamente dessa forma agora, né? Krishna fala isso no final do terceiro capítulo da Bhagavad Gita, que um dos lugares onde a luxúria, né, o egoísmo tomou assento, resolveu residir, foi nos nossos sentidos, né? Mas, originalmente, eles não foram feitos para isso, porque a gente sabe que esse nosso corpo material, ele é só um reflexo do nosso verdadeiro corpo espiritual. E um dos ensinamentos muito importantes da tradição do yoga é que nossa identidade eterna, como uma alma, possui sentidos, só que sentidos espirituais. Então, mesmo agora, habitando esse corpo material, nós podemos fazer um uso espiritual dos nossos sentidos e esse é o Dharma dos sentidos. Então, vamos falar de cada um deles, né? Então, visão. Normalmente, quando a gente vê algo belo nesse mundo, a nossa tendência natural é querer pegar aquilo pra gente, né? Então, se você vê um lugar muito belo, você quer morar lá, você quer ter uma casa, você quer, assim, de alguma forma, ter um senso de propriedade sobre aquele lugar. Se você vê uma roupa que você acha muito bela, se você se importa com esse tipo de coisa, você vai querer ter aquela roupa para você, né? E por aí vai. Você vê um carro belo e você quer comprar, você vê uma pessoa bela e você quer ter ela para você e por aí vai. Agora, qual é o propósito assim original da visão? Bem, tem dois dharmas da visão. O primeiro é o que Krishna chama também na Bhagavad Gita de Vibhuti Yoga. Vibhuti significa opulência, então yoga das opulências. Que sempre que você vê algo que possui muitas qualidades, algo que é sublime de alguma forma, algo que te chama a atenção, você sabe que a fonte daquilo é Deus. Então sempre que você vê algo belo nesse mundo, isso serve como uma forma de meditação, né? Se você vê uma paisagem muito bela, em vez de você resolver desfrutar daquilo, né, e ser a senhoria daquilo, não, você pode pensar, meditar que Deus é a fonte daquela beleza. Aquilo é tão belo porque Deus que Deus, que é mais belo ainda, originou, né, permitiu com que aquele local existisse. Então, duas coisas acontecem a partir daí. Uma é que você não vai desfrutar sozinho da criação de Deus. Você pode até desfrutar da criação de Deus, mas assim, com o sentido de que Deus é o desfrutador original e pela misericórdia dele você está desfrutando. Então, assim, isso não significa que você vai deixar de ver beleza no pôr do sol, assim, numa paisagem muito bela, numa praia, você vai ver, assim, você vai desfrutar, porque somos filhos de Deus, né? E, naturalmente, os filhos têm algum direito sobre a propriedade dos pais. Então, a gente vai desfrutar, mas a gente vai lembrar que Deus é o dono daquilo. Então, a gente não pode, assim, usar aquilo de forma egoísta. Se é de Deus, e nós somos filhos de Deus, todos os filhos de Deus têm direito àquela propriedade. Então, a gente não vai, assim, dar vazão ao nosso egoísmo completo, porque nós não somos os únicos herdeiros de Deus. E, mais do que isso, tudo aquilo é posse de Deus, né? Então, a primeira coisa é que a gente vai usar com responsabilidade os recursos materiais, né? Também, quando você vê uma pessoa muito bela, você vai imaginar que aquela beleza do corpo, na verdade, é uma beleza muito diminuta comparada com a beleza da alma. E isso vai estimular o fato da gente tentar buscar relacionamentos verdadeiramente espirituais, né? E outra coisa é que realmente a gente vai meditar na beleza de Deus, né? Se a beleza desse mundo de alguma forma nos cativa, né? Se somos atraídos pela beleza desse mundo e a beleza desse mundo é insignificante comparado com a beleza divina, então meditar na beleza desse mundo, contemplar a beleza desse mundo com a visão purificada dessa forma, vai ser um tipo de meditação na beleza de Deus. Você vai imaginar, nossa, Deus é muito mais belo, né? Se você já está atraído por essa beleza, imagina pela beleza de Deus. E aí entra o segundo tipo de Dharma da visão, que é contemplar Rupa, contemplar as formas divinas de Deus, né? Então esse é um conceito muito importante dentro da tradição do yoga, que se nós possuímos formas e Deus é a fonte de tudo aquilo que existe,
e a fonte sempre possui todas as propriedades que se encontram nos seus produtos, Deus também possui forma, né? Se nós tivéssemos formas e Deus não tivesse forma, isso significaria que Deus é desprovido de algo que a sua própria criação possui, ou seja, ele é desprovido de algo que existe de fato, então ele é incompleto, mas Deus não pode ser incompleto, então Deus tem forma, né? Então, Arupa são as formas divinas de Deus que são descritas nas escrituras sagradas, nas escrituras védicas. E aí a gente tem que contemplar essas formas, realmente se absorver em admirar elas, né? Meditar nelas, se encantar com elas. E aí, um questionamento assim que pode ficar para algumas pessoas é como que Deus pode possuir uma forma, né? Porque a nossa experiência de forma é que a nossa forma nos limita, o nosso corpo nos limita. Né? Nosso corpo ele só está presente em um local no espaço, né, ao mesmo tempo. Então, se a gente está parado agora em algum lugar, isso significa que a gente não está na cidade vizinha, a gente só está em um local. E o nosso corpo ele também é limitado pelo tempo. Ou seja, você está naquele local, naquele instante, mas nada garante que daqui a um dia você vai estar no mesmo lugar. O seu corpo pode ter se deslocado. Então, o nosso corpo nos limita. E já que Deus é ilimitado, a ideia de Deus possuir um corpo pode parecer algo contraditório. Até Xenofontes, assim, filósofo turco muito famoso, ele fala que inclusive a ideia de nós imaginarmos formas humanoides para Deus é um tipo de tendência, de viés psicológico nosso, porque nós somos humanos, né? Então Xenofontes ele é turco, né? Então ele conviveu muito com a cultura helenística, a cultura grega, e ele via os deuses gregos que possuíam formas humanas, né? Eram belos homens, belas mulheres. E aí ele falou, não, se em vez de a gente ser humano, nós fôssemos cavalos, ou se os cavalos tivessem a capacidade de raciocínio, de cognição igual a nossa, Deus seria um cavalo, eles iam retratar Deus como um cavalo. Então a gente tem uma visão antropocêntrica do mundo, né? Vemos o mundo a partir da nossa perspectiva humana e aí projetamos humanidade em tudo, né? Ele parte dessa ideia. E aí ele fala que a gente projeta a humanidade até em Deus. Bem, aí a visão védica é que mais ou menos Xenofonte está certo, né? Se Deus só tivesse uma forma humanoide, isso realmente ia ser algo enviesado. Mas a visão da filosofia védica é que todas as formas de vida que existem são feitas à imagem e semelhança de Deus. Não é só que a humanidade é feita à imagem e semelhança de Deus. Então a gente vai ver na literatura védica diversas descrições de diversas formas de Deus, né? Então esse é um outro ponto. A forma de Deus não limita ele porque Deus tem formas infinitas. E as formas de Deus, elas são onipresentes, né? Então ele tem todas as formas. Por exemplo, nesse mundo existem animais, e aí a gente vai ver na filosofia védica que Deus possui formas de animais, né? Tem Varaha, que é Deus na forma de um javali, tem Matsya, que é Deus na forma de um peixe, tem Kurma, que é Deus na forma de uma tartaruga, né? Então, nesse mundo existem minerais, então existe Govardhana, que é Deus na forma de um mineral, né? Nesse mundo existem plantas, então tem Tulasi, que é uma expansão de Deus na forma de uma planta. Aí nesse mundo existe masculino e feminino, aí Deus é Radha e Krishna, né? Ele é a fonte das formas femininas, ele é a fonte das formas masculinas. Se existem seres nesse mundo que são assim seres monstruosos mesmo, seres assim assustadores, aí Deus tem a forma de Nrsimha, que é meio homem, meio animal, né? Então ele é a quimera original. Então, assim, qualquer forma que existir nesse mundo, Deus é a fonte. Deus, inclusive, é Brahman, a energia sem forma. Então, se nesse mundo existem coisas sem forma, a forma original das coisas sem forma também é Deus, também é Brahman. É a energia espiritual que emana de Deus. Então, todas as formas emanam de Deus, né? Inclusive, o ateísta original, que é Buda, é uma expansão de Deus, é um avatar de Deus, né? Então, muito interessante. Deus vem até como um avatar de um ateu. Porque existem muitos ateus que são bondosos, que são sinceramente interessados em se tornar uma pessoa melhor, mas são ateístas. Então Krishna ele é tão bondoso que ele assume a forma de um ateísta que vai ensinar o caminho correto da compaixão, o caminho correto da meditação para quem não tem assim uma filosofia ateísta. Então essas formas de Deus elas têm que ser admiradas, né? Existem descrições delas nas escrituras, podemos contemplar essas formas no altar e realmente purificar nossa visão com isso. Esse é o Dharma da visão. Dharma da audição é ouvir sons sagrados, né? Nós temos que realmente
purificar nossa consciência com esses sons que são relacionados com a realidade espiritual. O som ele tem uma capacidade muito grande de afetar a nossa consciência, né? A ponto de Sócrates falar assim: me diz quem compõe a música de um povo e eu vou te dizer quem é o verdadeiro rei dele. Assim, tamanha é o poder do som, né, da música, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa psicologia. Existem aqueles experimentos que mostram, né, assim, você expõe uma planta a diferentes tipos de som, rock, valsa, bolero, e aí você vai vendo, monitorando o crescimento delas, elas crescem de forma completamente distinta. Todos os fatores externos são iguais, a única diferença é o som. Então o som ele realmente tem um poder muito grande, né, assim, de influenciar a gente. Existem estudos de marketing que sugerem para lojas assim qual é o melhor tipo de música ambiente para botar para estimular a venda de um produto, né? Então, por exemplo, se o que está encalhado no estoque é eletrodoméstico, aí eles vão lá e botam a música que já é sabido que vai estimular as pessoas a comprar eletrodoméstico. Aí se outro produto está encalhado, eles vão lá e mudam a música, né? Então isso é muito famoso, muito conhecido, né? Então, já que nós somos influenciados pelo som, temos que ser influenciados pelo som sagrado, pelo som transcendental. Então, o som do nome de Deus possui essa potência de purificar a nossa consciência. Então, temos que ouvir esse som, né? Os mantras, por exemplo, mantra significa literalmente em sânscrito aquilo que liberta a mente. Então, Deus, como ele é absoluto, Deus não tem diferença do seu nome. Então, qualquer oração, qualquer meditação no nome de Deus, em qualquer nome de Deus, vai ter esse poder de purificar a nossa consciência, e ouvir esses sons é o Dharma da audição. Aí o Dharma do paladar, né? O paladar ele está ocupado em experimentar prazer através da alimentação. O paladar realmente é muito forte para a gente, porque assim, a alimentação é a base das nossas atividades biológicas, né? O nosso corpo biológico ele é chamado em sânscrito de Annamaya Kosha, o corpo feito de grãos. Então, já que ele é o corpo feito de grãos, a gente começa a nossa vida nesse mundo consumindo, né, alimentos, e a partir daí a gente vai ter um corpo forte, saudável, para poder fazer outras atividades biológicas. A gente até vê que uma criança, quando ela começa a explorar o mundo, a primeira coisa que ela faz é pegar tudo e botar na boca. Assim, o paladar dela é a primeira porta de relação dela com o mundo, é a primeira interface dela com a realidade. E somos, assim, muito marcados pela nossa alimentação, né? Somos o que comemos, é um ditado, assim, bem famoso, bem manjado. E a Bhagavad Gita vai falar que tem 3 tipos de alimentação, que é a alimentação marcada pela ignorância. A alimentação na ignorância é aquela alimentação de animais, né? Alimentação que foi obtida através de violência, ou seja, existe uma carga kármica muito pesada em cima daquele alimento, né? Então, o alimento também que está deteriorado, que não é saudável, tudo isso é alimento na ignorância. E por incrível que pareça, uma pessoa que a consciência dela está na ignorância, ela se atrai por esses tipos de alimentos, né? Aí existe a alimentação na paixão, que é aquela alimentação onde a saúde ela não é tão importante, o que é importante é o prazer. Então você quer comer assim, um alimento que é muito saboroso, e aí o problema da paixão são os excessos, né? Então se você, por exemplo, sente sabor no alimento picante, aí você vai comer o alimento picante e depois ele vai deixar de ser picante, porque ele ficou normal para você, você se acostumou. E aí você vai precisar comer o alimento mais picante ainda, né? Se você come alimento salgado, você vai precisar comer mais salgado ainda para experimentar um prazer. Isso é a paixão. Quando existe desperdício no alimento, isso também é alimentação na paixão, né? Então você está assim, em excesso, consumindo mais do que você precisa, e outras pessoas estão deixando de consumir por causa disso. E aí depois você desperdiça o alimento. E existe a alimentação na bondade, que é quando você se alimenta com um alimento que é saboroso, ele é nutritivo, né? E ao mesmo tempo ele é livre de violência. Então ele precisa ser saboroso também, porque para você fazer isso de forma sustentável, ele precisa ser saboroso. E aí, esse alimento, quando ele é na bondade e ao mesmo tempo ele é oferecido para Deus, né? Ele se torna prasada, que significa puríssimo. Então, o alimento que foi oferecido para Deus, ele é livre de potências, ele assim, livre de karma e pleno de potências espirituais. Então, consumir esse alimento, sentir sabor dele, né, é o Dharma da língua, o Dharma do paladar. Inclusive, tem uma história muito interessante, né? Prabhupada, o mestre do movimento Hare Krishna, estava caminhando assim na praia com um discípulo dele, chamado Bhaktiswarupa Damodara, e Bhaktiswarupa perguntou se tinha como a gente purificar os micro-organismos do nosso corpo.
E aí Prabhupada falou que quando a gente come, a gente precisa da flora bacteriana para digerir o alimento. Então ele falou que quando a gente come prasada, quando a gente come esse alimento espiritual, a nossa flora bacteriana vai digerir prasada. A gente só vai conseguir digerir a prasada por causa deles, né? Senão a gente ia comer prasada e ia morrer se a gente não tivesse a flora bacteriana. Então ele fala que aqueles milhares, milhões assim de seres minúsculos que estão no nosso corpo, que estão ajudando a gente a digerir prasada, todos eles se beneficiam espiritualmente disso, né? Então toda vez que a gente come prasada, a gente não tem noção de quantas almas, de quantos seres vivos a gente está realmente ajudando e beneficiando, né? Então esse é o Dharma da língua. Sentir o prazer da prasada, sentir o prazer do alimento espiritual, que foi oferecido primeiro, que foi, né, feito primeiro por prazer de Deus. Você pensa primeiro no prazer de Deus e depois sim você sente prazer. E aí o Dharma do tato. Então o tato é o sentido que vem da pele. A pele é o maior órgão externo do corpo, né? Então a gente está o tempo todo experimentando o tato. E o tato, ele está relacionado às nossas atividades práticas, né? Sempre que a gente anda, sempre que a gente faz coisas práticas nesse mundo, o tato é envolvido. Então, o Dharma do tato é você realmente usar ele para fazer atividades práticas, né? Usar o seu corpo, que é envolto por pele, né? Para fazer as atividades práticas assim da vida espiritual. Então, quando você, por exemplo, peregrina, né? Você vai para um local sagrado, para um ashram, para um templo, assim, todo o esforço que você tem para isso, né? Você está usando o seu corpo e o seu tato vai estar envolvido, né? Em tocar aquele local, em fazer atividades lá, em limpar um templo, em cozinhar naquele local, em fazer serviços práticos, né? Então, sempre que a gente faz serviços práticos, assim, físicos, né, tangíveis, com o nosso corpo, na missão de Krishna, na missão, né, de um mestre espiritual, a gente está usando o Dharma do tato. E o maior prazer que o tato experimenta é durante a atividade sexual, né? O tato, ele é totalmente envolvido nessa atividade. Então, quando a gente tem um relacionamento sexual de acordo com o Dharma, como Krishna fala no capítulo 9 da Bhagavad Gita, aquele que é feito, assim, abençoado pela santidade do matrimônio, né? E onde nascem crianças e você, se nascerem crianças, né? Você treinar essas crianças com uma consciência espiritual, então o tato, né? Seu tato, ele vai ser purificado, ele vai estar experimentando esse prazer, só que esse prazer não vai ser fonte de enredamento, de aprisionamento para ele, pelo contrário, né? Você vai estar se apegando a uma pessoa, mas essa pessoa você está vendo ela como parte de Deus, você está tentando cuidar e proteger ela, ela também está tentando cuidar e proteger, e vocês são parceiros no empreendimento espiritual. E se nascerem crianças, aí você também vai proteger e cuidar dessas crianças e vai tentar tornar elas não só pessoas melhores para o próprio benefício delas, mas para o próprio benefício do mundo. Então esse é o Dharma do tato. E por fim, o olfato, ele é assim um sentido realmente interessante, porque o olfato, ele meio que está relacionado à memória de todos os outros sentidos, né? Então, por exemplo, quando você sente o aroma da pizza, você já comeu pizza outras vezes na vida, então, assim, você sabe que a pizza é saboroso, né? O cheiro da pizza, na verdade, vai ativar o seu paladar. Você vai ficar com vontade de experimentar aquela pizza, né? Porque, assim, a sua memória foi reavivada, né? Mesma coisa, né? Você sente o aroma de um local, assim, que tem flores muito belas e, assim, fragantes. Quando você sente o aroma das flores de longe, você já quer se aproximar para poder tocar aquele jardim, tocar as coisas que possui lá, experimentar as texturas do lugar que existe lá e ver a beleza daquele jardim, né? Então, assim, o olfato, ele tá ligado com todos os sentidos. Então, o olfato, ele, apesar de, assim, parecer o sentido mais inocente, né? Ele pode, assim, fazer com que a gente se atraia de forma egoísta, de forma material, por todos os outros objetos, né? De longe, assim, você pode, por exemplo, sei lá, você pode se sentir atraído por alguma coisa. Por exemplo, tem alguma pessoa que você afastou da sua vida porque você sabe que ela não é uma pessoa legal, está te influenciando mal, mas aí de longe você experimenta, sente o mesmo perfume que ela usa e pronto, isso já vem à memória dela, assim, de forma muito inconsciente, né? O olfato tem essa poder de trabalhar com o nosso inconsciente. Aí todo o apego que você tinha por aquela pessoa, que você sabe intelectualmente, racionalmente, que ela não faz bem para você, tudo isso volta, né?
Então, o olfato ele penetra na nossa consciência de forma muito sutil, né? Justamente por ele ser assim um elemento, um sentido deixado mais de escanteio, né? Ser mais inocente. Então, a gente tem que criar memórias espirituais, né? Você tem que estimular o seu olfato com lembranças de situações espirituais. Então, quando a gente chega no templo, você já sente, né, o aroma do incenso, das flores do templo, assim, isso já traz uma lembrança de Krishna. Então, não só assim o aroma do templo, mas a gente tem que tentar espiritualizar todos os aromas que a gente sente, né? Os aromas a gente tem que de alguma forma tentar conectar algum tipo de lembrança espiritual, e quando a gente sentir aquele aroma, isso já vai acionar na nossa memória vários gatilhos de pensamentos filosóficos, de lembranças espirituais. Então é isso, né? O Dharma dos sentidos é sentirem esse mundo, interagir com ele, perceberem ele de uma forma relacionada com Krishna. Eles têm que ajudar a gente a lembrar de Deus, né? Então, quando os sentidos são usados dessa forma, quando eles fazem parte do processo da nossa lembrança, da nossa relação eterna com Deus, então eles estão totalmente purificados. E mesmo que a gente interaja com todo tipo de coisa material, a gente vai estar protegido, né? Mas se, por outro lado, a gente só tem assim uma concepção muito filosófica da vida espiritual, mas não tem atividades práticas e os sentidos não estão ocupados de forma prática, aí vai ser muito difícil a gente perder o apego pela matéria, né? Então, esses são pontos assim bem importantes. Eu até lembrei de uma coisa legal. É um livro que eu vi há pouco tempo atrás. É um livro evangélico chamado Esperando pelo Reino. Bem interessante eu achei a ideia desse livro, porque assim os protestantes, né, os evangélicos, para se distanciar, para se afastar do catolicismo, eles assim meio que tiraram muito, né, a ideia de rituais, de cerimônias, de um altar, né, de liturgias. Então, os protestantes eles não têm muitas liturgias praticamente, né? E aí nesse livro, Esperando pelo Reino, é muito interessante que é um pastor também, é um acadêmico, né, ele é doutor em teologia. Ele fez uma análise sobre como muitas vezes a fé dos protestantes é fraca, porque é uma fé que não é embasada nos sentidos e nós somos projetados para amar coisas que os nossos sentidos experimentam. Então ele é da linha calvinista, ele propõe a volta da liturgia, porque ele fala que sem liturgia, sem uma atividade prática de todos os sentidos, não existe apego, e sem apego não existe amor. Então ele fala isso e eu achei muito interessante. E tem muitas linhas protestantes que estão voltando com a ideia de cerimônias, de um altar, né? Então isso tudo já está muito bem descrito na literatura védica, né? Rishikera, Rishikesha, Sevanam, Bhakti Ruchate, que Krishna é o senhor dos sentidos, né? Então os sentidos têm que ser ocupados a serviço de Deus. A Bindo tem uma pergunta aqui, acho que é um pouco grande. Diga lá, Bindo. Muitos tipos de trabalhos têm o objetivo de envolver os sentidos das pessoas com intenções materiais, ou seja, sem ser para o templo ou como serviço devocional diretamente. Há pessoas que trabalham com arte, perfume, moda, música, dança, etc. Seria possível espiritualizar estes trabalhos, considerando o trabalho em si como a boga que pode ser praçada, a imagem, o perfume, a roupa, etc. Não necessariamente o trabalhador ou o ato de trabalhar? Pode e deve. A gente vai falar disso em detalhes, né? No domingo, inclusive, eu tava pensando, a gente vai acabar falando sobre isso em mais detalhes, mas essa é uma questão, né? Assim, que como a gente pode. Todos os trabalhos visam a usar algum elemento desse mundo para nossa sobrevivência ou para nossa satisfação, né? Para nossa manutenção. Mas dificilmente a gente conecta as profissões desse mundo com uma ideia de vida espiritual, né? Então isso é uma coisa que a gente vai fazer agora aqui no Taj do Dharma, que é estudar como que a gente pode introduzir a ideia de Krishna em cada profissão. Então a gente vai discutir cada profissão uma por uma, né? Medicina, artes, vida acadêmica, pedagogia, serviço militar, atividades práticas como eletricista. A gente vai fazer isso um pouco mais para frente. A gente vai começar a falar disso no domingo. Então lá eu falo em mais detalhes. Mas sim, isso é possível sim. E não só é possível, como é o que a gente tem que fazer. Mas aguardem.